Vamos direto ao ponto com uma revisão dos pontos essenciais da parte geral 2 do Código Civil. É um conteúdo fundamental, então vale a pena focar aqui. Ok, começando então pelos direitos da personalidade. O que são eles? Basicamente, são aqueles direitos existenciais, sabe? Inerentes a toda e qualquer pessoa. Para ficar bem claro, são direitos, assim, fundamentais para a própria existência. A gente está falando do direito ao corpo, ao nome, à reputação. E um detalhe super importante: essa lista não é fechada, tá? Não é um rol taxativo. Isso quer dizer que, com o tempo e a evolução da sociedade, novos direitos da personalidade podem muito bem surgir. Olha só, existem 6 características principais que a gente precisa guardar. Elas vêm lá do artigo 11 do Código Civil e definem a natureza desses direitos. Vamos lá. Eles são indisponíveis e inalienáveis, o que isso quer dizer? Que, em regra, não dá para abrir mão deles nem vender. Eles também são imprescritíveis, ou seja, não acabam com o tempo. E mais, não podem ser limitados por vontade própria, valem a vida toda e, atenção a isso, são oponíveis contra todo mundo, erga omnes. Agora, um ponto crucial aqui. Essas características não são absolutas, de jeito nenhum. A regra geral é essa, mas elas podem ser flexibilizadas. Quando? Principalmente quando a própria lei permite, ou quando existem princípios maiores que justificam essa flexibilização. Quer ver um exemplo prático disso? O artigo 13. Ele fala sobre a disposição do próprio corpo. A regra é a indisponibilidade, certo? Mas a lei permite a doação de órgãos, e isso está lá no parágrafo único. Ou seja, a característica da inalienabilidade é flexibilizada por uma causa maior, um ato de solidariedade. E tem mais, olha o artigo 15. Esse é fundamental. Ele diz que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser obrigado a passar por um tratamento médico ou cirurgia com risco de vida. Isso é a proteção máxima da autonomia da pessoa sobre o próprio corpo, limitando a intervenção de qualquer um. Certo. Mas e aí? A pessoa faleceu. E os direitos da personalidade, como ficam? A lei é bem direta sobre isso. Os direitos da personalidade do falecido continuam protegidos. O cônjuge, os parentes em linha reta ou até o 4º grau na linha colateral, todos eles podem exigir essa proteção. É o que dizem os parágrafos únicos dos artigos 12 e 20, que dão essa legitimidade para a família agir contra qualquer ameaça ou lesão à honra e imagem de quem já se foi. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre pessoas jurídicas. O Código Civil organiza elas em, basicamente, 2 grandes grupos. De um lado, a gente tem as pessoas jurídicas de direito público. Pensa no governo, nos seus órgãos, nas autarquias. Do outro lado, as de direito privado, que nascem da iniciativa de particulares. E focando nessas de direito privado, o artigo 44 do Código Civil traz uma lista. Tem as sociedades, as associações, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Cada uma com sua própria estrutura e seu próprio propósito, claro. E aqui tem uma dúvida comum. Qual a diferença entre sociedade e associação? É simples, o lucro. Numa sociedade, o objetivo é ter o lucro e dividir esse lucro entre os sócios. Já na associação, o foco não é econômico. Se por acaso sobrar dinheiro no superávit, ele tem que ser todo reinvestido na própria associação, não pode ser distribuído para os associados. Agora, as fundações, essas são um caso à parte. Pensa numa fundação como um patrimônio, um conjunto de bens que uma pessoa, o instituidor, separou para um fim específico. E esse fim não pode ser lucrativo, tem que ser um daqueles listados lá no artigo 62, como assistência social, educação, saúde. Ok, mas como uma pessoa jurídica de direito privado passa a existir legalmente? Não é de qualquer jeito, existe um processo formal para isso. São basicamente 2 etapas. Primeiro, é preciso criar o ato constitutivo, que pode ser um contrato social ou um estatuto. E segundo, e mais importante, registrar esse ato no órgão competente. É a partir desse registro que a pessoa jurídica realmente nasce para o direito. E atenção, o lugar do registro muda dependendo do tipo de pessoa jurídica. Uma sociedade empresária, por exemplo, tem que ser registrada na junta comercial. Já uma associação ou uma fundação, o registro é feito no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, cada uma no seu quadrado. Ah, e só para não confundir, para as pessoas jurídicas de direito público, a história é outra. Elas não precisam desse registro. Elas são criadas diretamente por uma lei específica. A lei é que dá vida a elas.
Vamos entrar agora num tópico super importante, a desconsideração da personalidade jurídica. É um mecanismo para combater fraudes e abusos que às vezes são cometidos usando a empresa como fachada. A regra geral, o ponto de partida é a autonomia patrimonial. O que isso significa? Que o patrimônio da empresa é uma coisa e o patrimônio dos sócios é outra. As dívidas da empresa são da empresa. Mas essa separação, essa proteção dos sócios pode ser quebrada. E para quebrar essa proteção existem basicamente duas teorias. A primeira é a teoria maior, que é a regra geral do Código Civil. Ela é mais exigente. Para aplicar, precisa provar que houve abuso, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Já a segunda, a teoria menor, é uma exceção e é bem mais simples. Ela é usada em áreas como direito do consumidor e ambiental. Nela, basta que a empresa não pague uma dívida para que o patrimônio dos sócios possa ser atingido. Bem mais direto, né? E tem uma variação interessante, que é a desconsideração inversa. Aqui, como o nome diz, a lógica se inverte. Em vez de ir atrás dos bens do sócio por dívida da empresa, a gente vai atrás dos bens da empresa para pagar uma dívida pessoal do sócio. Isso acontece quando o sócio esconde seus bens pessoais dentro da empresa para fugir dos credores. Também temos a desconsideração indireta. Imagine um grupo econômico, com várias empresas. Se uma delas é usada para esconder bens e cometeu abuso, a desconsideração pode atingir essa outra empresa do grupo. E, por fim, a desconsideração expansiva. Essa vai atrás daquele sócio oculto, o famoso laranja. É a pessoa que não aparece no papel, no contrato social, mas que, na prática, é quem manda e se beneficia da fraude. A desconsideração expansiva alcança o patrimônio dessa pessoa. Para fechar e ver se ficou claro, se a gente tem uma prova de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, qual teoria se aplica? Pensa aí. É a teoria maior, exatamente como está previsto lá no artigo 50 do Código Civil. Guardou bem?